Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Meditação do Evangelho com Dom Giovanni Zerbini. 23 di giugno di 2023 è il 16º domingo do tempo comum. Escutemos a palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes uma outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fica fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois o lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Neste domingo, a liturgia permite ao celebrante escolher uma das leituras que seriam 3 parábolas que são apresentadas, mas são praticamente a parábola do trigo semeado e do joio que foi jogado. Depois, daquela pequena semente que se torna uma árvore. E também como
um pouco de fermento na massa faz crescer tudo. A explicação é o próprio Jesus que dá, mas praticamente aqui Jesus falava às multidões e aos apóstolos especialmente deu a explicação, com detalhe, aliás, que estamos aqui na terra para semear, a colher a semente boa. A semente boa é a palavra de Deus. E ela, se é bem acolhida no nosso coração, a semente produz frutos abundantes na nossa vida. Mas é claro que, infelizmente, o mal está presente e continuamente espalhado. Às vezes, espalhado mais o mal do que o bem. Os meios de comunicação comunicam mais os desastres e os assassinatos, etc., do que falar dos frutos bons semeados pelo Evangelho. E então, o ensinamento para nós: olhar para o fim dos tempos, sim, mas também no fim da nossa vida, de nós estamos produzindo, quando praticamente já terminando aqui na Terra, jovens ou velhos, que já estejamos sempre captando a palavra de Deus, que vai manter os frutos bons já aqui na Terra e abrirmos então ao paraíso. E os maus que se cuidem, se convertam, tanto que quando os empregados queriam arrancar o joio logo, disseram: calma aí, porque podiam também arrancar o trigo. E isto acontece também, que às vezes nós desejamos que Deus acabe com os maus aqui na terra, mas às vezes depois, quem é o bom e quem são os maus, né? Mas Deus é misericordioso, Ele atende, dá oportunidades, que a palavra de Deus penetre no nosso coração com toda serenidade e firmeza. A fé nossa que se firma com o passar do tempo, vencendo também o mau exemplo, o escândalo dos outros. Os escandalosos têm que dar conta, porque semeiam o mal. Mas nós procuremos fazer com que o mal não nos prejudique pessoalmente e socialmente. Amém.